meus caros telespectadores, aqui estamos para mais um Página Aberta, levando em discussão sempre da obra Caminho, Verdade e Vida, né? Hoje, de Emmanuel Chico Xavier. Hoje nós temos justamente do livro Caminho, Verdade e Vida, a discussão sobre o tema 9, Reuniões Cristãs. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos trazer a respeito disso. Não é isso, Marilourdes? É contigo. Exatamente. E Emmanuel vai justamente trazer, né, hoje para a nossa reflexão, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Né? E ele vai pegar justamente esse versículo que diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Então nós conhecemos, né, pelo menos assim, as pessoas que têm mais a proximidade com o Evangelho, sabem que essa vivência ocorreu após a ressurreição, né, de Jesus, onde ele aparece aos discípulos que estavam se reunindo após a sua morte em locais escondidos. Né? Começavam a ter medo de serem também presos, serem crucificados ou perseguidos. Né? E aí eles começaram a se reunir em locais mais fechados, né? Locais que eles poderiam se sentir em segurança. E Jesus chega, né, trazendo toda um novo olhar para o mundo espiritual, e é isso que Emmanuel vai nos tratar conosco hoje, né? Quando Jesus se apresenta nesse ambiente que estava fechado, e Jesus se apresenta e diz: a paz seja convosco. Não é, Queiroz? Após o terceiro dia, né, quando Jesus volta da pátria espiritual ali, naquele sentido, né, de aparecer de fato a Maria Madalena, naquele momento ali, dali em diante conta a história, e mesmo a gente tem vários livros, inclusive tem um livro de autoria daquele João Nunes Maia, do espírito Aires, né? Aires, que fala justamente das várias aparições do Cristo em espírito, né? Para vários grupos que estavam antes, e que estavam localizados em diversos locais, antes de, digamos assim, Jesus de fato retornar de vez para o campo de governança do nosso orbe, né? Então, esse momento, a gente sabe que foi um momento daquele em que, como Marilourdes falou, os discípulos estavam com medo, né? Pelo que tinha acontecido, pela perseguição ao Cristo e pela crucificação. Então, todos, de fato, um ou outro, né? E todos estavam com um certo receio do que as autoridades romanas poderiam fazer a eles. O livro é Jesus Voltando. Do espírito Aires, ou Artes, né? É porque o nomezinho é meio invocado mesmo. Então, a gente vê que houve não só uma, mas várias aparições espirituais. E Emmanuel, no primeiro parágrafo, ele nos dá digamos assim, uma significação a esse trecho que está em João capítulo 20, versículo 19, dizendo o seguinte: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Né? Então, a gente vê que houve, antes desse momento histórico da humanidade, uma proibição, né? Os
senhores os hebreus, né? Os doutores da lei, os religiosos, né? Principalmente aqueles mais acirrados às tradições, eles tinham de fato, pelo que Moisés instituía desde então, aquela questão da proibição, que está em Deuteronômio, né? Que inclusive é uma das, digamos assim, das partes do Velho Testamento que muitos irmãos de outras religiões usam veementemente para querer dizer que o espiritismo não pode ou não deve ou não é correto em ter a questão, essa é a palavra. Em ter a questão de evocar ou invocar os mortos. Mas o Cristo, a gente observa como é interessante, porque o Cristo, ele daquele momento, ele faz justo diferente. Ele, como representação maior para a Terra, como modelo, como guia para toda a humanidade, inclusive Senhor de Moisés, Senhor de Abraão, sabemos disso, e de toda a casta espiritual que veio antes dele, ou mesmo depois dele. A gente sabe muito bem que não teve e nem terá um maior do que ele, pelo menos para nós aqui terrícolas. Então Jesus, ele veio fazer essa quebra de paradigmas. E nós sabemos muito bem que a proibição, se existia proibição é porque existia comunicação. E sempre existiu comunicação. Se a proibição foi feita é porque, de fato, deveria existir algum abuso. Como, de fato, excessos de toda a natureza. E é interessante, que era só pegando esse ponto do Deuteronômio, que é justamente o capítulo 18 do Antigo Testamento, que é são várias instruções, né? Que esse livro é o 5º livro da Bíblia, do Antigo Testamento, e é um dos livros atribuídos a Moisés, né? E nesse capítulo 18, ele vem trazendo várias orientações ao povo, porque a gente compreende a história, né, de Moisés, de todo o trabalho educativo que ele teve com aquele povo, né? É tanto que quando ele sobe a montanha para receber as tábuas da lei, quando ele desce, o que acontece? O povo estava às voltas de um bezerro de ouro, não é? Então, ele precisava de leis mais severas para começar um processo educativo, e com certeza havia todo um excesso, né? E por isso as proibições, e aí Emmanuel, né, se consultava tudo que se ia fazer, se eu ia plantar, se eu ia colher, se eu ia vender, se eu podia ou deveria casar ou não, ou me amigar, tudo que você inventasse da vida de relação, até para jogatinas, até para coisas de naturezas fúteis ao extremo, vamos perguntar aos espíritos, vamos usar as pitonisas e os pitons, né, para fazer a pergunta se deveríamos fazer. Então havia um abuso muito grande. Então, e como Emmanuel nos lembra que existia uma proibição de fato e de forma terminante, né? Com relação ao intercâmbio. Emmanuel diz o seguinte: o Deuteronômio, a gente sempre fala errado, né? Pelo que eu estou vendo. Diminui. Deuteronômio proibia terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade, aí Emmanuel justifica, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, aí vem o parêntese do Cristo. Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão, de um amor sem limites, uma precedência nunca antes verificada na história da humanidade,
né? Aliviou as determinações de Moisés, vindo ele próprio. Isso é muito sério e é muito grave também para a nossa reflexão. Vindo ele próprio ao encontro dos discípulos saudosos. Né? Porque se fosse algo a segundo plano, o Cristo não tinha ele próprio ter vindo dar esse testemunho e ter feito tantas aparições. Mas ele veio, como quem diz, eu vou quebrar mais um tabu, vou mostrar que a relação com o mundo espiritual é algo que deve ser dignificado, como diz Emmanuel no primeiro parágrafo. E aí, a dignificação com esse canal que é divino, como nossas vidas também são divinas, é que a gente deve começar a atentar para as nossas percepções e consequentes atitudes com relação ao mundo de relação. Não é? Isso é algo realmente muito apropriado para as nossas vidas, porque apesar da humanidade toda, depois desses séculos e séculos, depois de ter experimentado uma deturpação grosseira e violenta ao extremo com relação a esse amor sem limites. Olha o que Emmanuel nos lembra, o amor sem limites que o Cristo trouxe, né? De ter modificado a tal ponto a verdade da humanidade própria descrer da parte espiritual, ou mesmo ter aversão com relação a ela, e pior ainda, né? Negar a própria paternidade divina, porque foi a deturpação humana, principalmente na Idade Média, com as perseguições, com as cruzadas, com a santa, que de santa não tinha nada, né? A Santa Inquisição, que fez com que a humanidade tivesse uma verdadeira ojeriza, não só ao Cristo, como ao próprio Pai. E isso prejudicou por demais essa dignificação, essa apoteose que o Cristo veio trazer para a humanidade do amor sem limites. É verdade. E é tão interessante, né, a colocação de Emmanuel, porque ele diz, entretanto, vou só repetir um pouquinho que você já leu. Jesus... Fazer como o Igor. Fale alto. Suaviza uma antiga lei, né, da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites. Olha só. Você suavizar uma lei inflexível. Porque o próprio nome Deuteronômio significa a lei, né? A lei. Então o Cristo vem, não só a isso, mas trazer um sentido do amor, né? Do perdão. E olha só o que ele diz, aliviando as determinações de Moisés, vindo encontrar os discípulos saudosos. Então veja o que o Cristo vai trazer. Era o amor que vai trazer o Cristo a estar com os seus discípulos após a sua volta, né, ao mundo espiritual. Depois da sua passagem aqui, o Cristo, todo aquele momento da crucificação, como ele já vinha falando, que é o terceiro dia, ele voltaria ao Pai, não é? Mesmo assim, o Cristo ainda começou a estar presente, se despedindo dos seus discípulos, né? Isso pelo amor que ele tinha por nós, deixando ainda estarmos recebendo a sua energia aqui neste planeta tão profunda, de tanta mudança que trouxe até hoje para nós, não é? E Emmanuel continua, né, Queiroz? Cerradas portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos
não perturbasse o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Olha só. Então, as portas que começavam, as reuniões em portas fechadas, né? Justamente os adversários gratuitos, perseguidores daqueles discípulos de Jesus. E essa era uma forma para que eles também não se perturbassem, não perturbassem o coração, né? Eis que Jesus vem, né, o Mestre muito amado, dilata o quê? Com a sua presença? As esperanças. Então, Emmanuel começa a nos mostrar que a presença dos Espíritos que nos amam, como essa experiência, vai trazendo o quê? A esperança da gente compreender o quê? O que é que Jesus queria deixar para os seus discípulos? Que a morte não existe. E que a realidade da vida é uma outra, totalmente transcendente, totalmente fora do padrão do que se pensava. Porque antes do Cristo havia uma expectativa, havia uma esperança. Depois do Cristo, firma-se a questão, institui-se a verdade e a certeza. Porque a vida espiritual passa a ser uma realidade, passa a ser algo concreto pela representatividade da própria essência dele, como espírito, não mais como matéria, mas como espírito no meio de nós, não é? E Emmanuel diz até o seguinte, continuando a leitura, ele diz o seguinte: nesta hora inovidável estava instituído, olha o que Emmanuel diz, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas, né? Então, Emmanuel frisa uma questão aqui que a gente não deve levar ao pé da letra, porque comunicação espiritual, interferência ou auxílio por parte dos encarnados e desencarnados para com encarnados, desde que a humanidade isso existe de todo sempre. Mas o que Emmanuel está levando em consideração é o convívio divino, né? É a possibilidade de haver uma troca salutar, uma troca mútua, não apenas de uma relação de favorecimento com relação a coisas da matéria, né? Com relação a coisas do egoísmo, com relação a aquela questão de confabulações que visavam, né, algum interesse mundano. Porque a gente sabe que os próprios reis faziam isso. Consultavam a pitonisa, o piton, né, o profeta, para saber aí, vou para a guerra ou não vou para a guerra? Vou perder ou vou ganhar? O próprio Velho Testamento está cheio de indagações a esse respeito, mas é aquela questão do divino, daquela perspectiva da comunhão com aquele mundo verdadeiro em que se institui a possibilidade de um auxiliar o outro na sua marcha, né? De um favorecer o outro na sua marcha, não naquele extremismo nas vias do egoísmo, mas naquele favorecimento da flexibilidade maior que o amor promove, aliviando, como Emmanuel diz aqui, e trazendo perspectivas diferenciadas, como o perdão. Porque o Cristo, imagine você naquela época,
em que bastava uma troca desfavorável, assim, de um olhar, e você poderia muito bem chegar ali, se você fosse de uma casta, né, superior, se você fosse de uma base da sociedade que tivesse um certo poderio, você poderia muito bem fazer o que você quisesse em defesa daquela honra, e isso ficava por isso mesmo, né? Quantos escravos não tinham seus olhos perfurados sobre o simples intuito de não fugirem, né? Quantas crianças nasciam e simplesmente por terem um defeito, uma coisa ou outra, eram lançadas aos cães. Então era algo realmente muito assim, muito pesado, muito violento, onde o inimigo era para ser tratado com força, com o domínio da espada mesmo. Aí o Cristo vem e fala que a gente deve perdoar, não só 7 vezes, como 7 vezes 7 vezes, né? 70 vezes 7 vezes, perdoar até inclusive os inimigos, mostrar a outra face a quem nos ofende, a quem nos persegue. Então, o paradigma da intimidade, dessas reuniões, né, dessas bases de contato com a espiritualidade, já é um paradigma totalmente modificado, totalmente instituído com uma base com um diferencial muito grande para a perspectiva do voltar para a questão íntima, né, para a questão do conhecimento mesmo de si mesmo. Só que o Cristo não podia dizer ou fazer com essas palavras. Como instrutor, como aquele que de fato estava levando naquele momento a perspectiva de vida para toda a humanidade, principalmente aos deserdados, aos estropiados, aos excluídos, né? Aqueles que a sociedade marginalizava e que mantinha à parte, isolada mesmo, sem direito a nada, absolutamente nada, nem mesmo a comida, né? Nem mesmo a dignificação da vida, da própria vida. Então Jesus chega, abre essa perspectiva, mostra o mundo, na verdade, como ele é espiritual, e abre, como Emmanuel diz, um leque, né, dessa troca de relação. Só que nessa perspectiva de divinização, né, de amor, de perdão, de fraternidade, de irmandade. E a gente vai verificando, eu estava até comentando com Maria Lourdes, que as escolhas desses títulos, eu não estou olhando data, eu não estou verificando, porque o Página Aberta, ele está pegando toda a coleção Fonte Viva, né, aqueles 5 livros, Ceifa de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, né? Então, todos os 5 livros, então a gente vai seguindo uma sequência, livro a livro, livro a livro, livro a livro. Aí eu estava falando para a Mary, olha como é curioso, estamos às vésperas do Carnaval. E a gente chega justamente com esse título manifestando a troca do convívio com os espíritos. E Emmanuel joga ali no título principal reuniões cristãs. E a gente sabe, por mais paradoxal que seja, o carnaval ele é algo da sociedade, algo da cultura, vamos dizer assim, pagã, mas que a igreja instituiu e autorizou, vamos dizer assim, né, como parte do ciclo de preparação para a Semana Santa, para a Paixão, para a Páscoa. Sim, vinculado. Né? É vinculado. Né? É tanto que nem o Carnaval tem uma data fixa e nem a Semana Santa tem uma data fixa. A Páscoa, então,
é levado em consideração o equinócio, né? Uns cálculos que são feitos a níveis astronômicos, mas bota-se sempre o carnaval 40, salvo me engano, são 42 dias antes da chamada Semana Santa. E ele não fica de fora, sempre está presente, sempre está aqui, para vir essa base. Aí a gente fica instituindo como é que anda as nossas reuniões cristãs. Olha como a espiritualidade ela é sutil para as nossas vidas e eficiente nessa sutileza, nos fazendo refletir questões tão graves para o nosso existir. Como andam nossas reuniões cristãs nesses dias que antecedem vamos dizer assim, um momento tão grave para a humanidade como seria a Semana Santa. Como seria a representatividade de uma paixão do Cristo, né? Como seria da representatividade de uma Páscoa, como um momento de transformação, de renovação. Porque a gente sabe que as companhias que vão nos chegar vai depender única e exclusivamente do que a nossa mente está escolhendo para vivenciar, para gozar, vamos dizer assim, não é? Numa linguagem mais corriqueira. Porque nós sabemos, tem muitos que se isolam, vão aproveitar esse momento para descansar, de forma bucólica, de forma mesmo concentrada em nichos, onde há o estudo, onde há a edificação, como existe aqui na Paraíba, em Campina Grande, tem um encontro abrangente e coletivo maior, como o encontro da Nova Consciência, né, que envolve religiosos de N expressividades. Paralelamente também há o MIEP, que é o Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que já há 43 anos institui um compromisso nesses 4 dias de carnaval com o estudo, com o desenvolvimento, com a fraternidade, o companheirismo, né, do movimento espírita. Mas sabemos também que muitos irmãos nossos vão para outras atividades, vão para outros momentos, vão participar de outros movimentos, né, de outras energias. E nesse envolvimento, como será que anda a título de reuniões mesmo, né? As companhias, aquilo que se apercebe, aquilo que se chega. Não é isso, Marilu? Exatamente. Sueli Caldas Schubert, ela vai dizer que a sintonia é quando uma onda mental encontra ressonância em um campo vibratório equivalente. Então, nós vamos atraindo mentes que possam estar naquela vibração, não é? Naquele campo vibratório. Então, isso quer dizer que pessoas com opiniões, ideais e sentimentos semelhantes se interconectam pelas leis da afinidade e por assim vibram na mesma sintonia, na mesma faixa, tanto para o bem, para a felicidade, quanto para a desdita e a infelicidade. Então, o cuidado que a gente precisa ter com aquilo que nós estamos escolhendo, não é? Não só os locais, mas também os nossos pensamentos, como tendo essa consciência, né? Tendo essa consciência da espiritualidade, nós ficamos mais vigilantes, né, Queiroz? Exatamente. Quando nós compreendemos. É mais do que o nosso dever, né, Mariluz? Exatamente. Porque o despertar, conhecereis a verdade e a ela verdade vos libertará. Então, perfeito. Quando a vigilância vem justamente desse aprendizado, vamos ficar vigilantes, não porque estou com medo disso, de estar atraindo, não é isso, mas é a vigilância conosco, né? Com o nosso comportamento, com o que é que nós estamos fazendo. Então, realmente, esses momentos em que estamos vivenciando, né, esse período, principalmente no Brasil, do carnaval, onde não é apenas a questão da diversão,
É porque é um período que vulgarmente já se estabeleceu como vale tudo, né? Ou seja, vale todo tipo de excesso. E é o excesso que vai dificultando muita bebida, não é? Então tudo isso vai trazendo campo, inclusive para o nosso país. Porque não é uma festividade num local. Ela é uma festividade geral, onde, na verdade, se tem esse rótulo, né? No carnaval se pode tudo. A gente pode deixar vir à tona muitas vezes uma sombra, né? Ou seja, que a gente nossa esconde, sombra. Não coloca para fora para Exatamente. tratar, para trabalhar, mas que naquele momento ali que posso. posso tudo, aí eu boto para fora, né? E depois escondo, o que é pior. Exatamente. Porque se pelo menos viesse à tona no sentido, né, Melry, de eu procurar averiguar e começar a processar aquilo ali, mas não é infelizmente o que acontece. Porque nós sabemos, como somos espíritos, estamos em conexão, e é por isso que a mensagem de hoje traz essa reflexão, né, do Cristo se apresentando enquanto espírito aos seus companheiros, e ali realmente fechando uma nova aliança, né, onde a espiritualidade começa a estar aberta novamente, onde a espiritualidade se mostra por amor, né, e por todo o aprendizado que a partir dali se traria. E nós sabemos, com a vinda da doutrina, e esse conhecimento, aí sim, né, que teve todo um direcionamento de esclarecer ainda mais, de abrir para nós os nossos olhos para a realidade que somos, né? Que somos espíritos. E é interessante, Queiroz, que ele continua falando aqui o seguinte: a família cristã em seus vários departamentos, que você já leu, que eu acho que é importante frisar isso, jamais passaria sem a reuniram. Sem um doce alimento. Sem um doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. As famílias cristãs. Né? As famílias cristãs. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessa assembleia é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. Então, o objetivo de estarmos reunidos numa busca de nos elevar cada vez mais espiritualmente, a nossa mudança, a nossa transformação. Então, essa reflexão que a gente coloca, trazendo o carnaval para essa história, né, aqui para nossa conversa, nossa reunião. Não só o carnaval, como também o que anda emanando as vibrações de nossa mente, né? A título de invigilância mesmo. Isso. Falta de fé, né? Descrença nas coisas, aquela história de se deixar influenciar pela energia do outro, porque a gente sabe, tem pessoas que parece que quanto mais elas falarem da dor, quanto mais elas falarem que estão sofrendo, quanto mais elas falarem de desgraça, parece que é algo balsamizante para elas e sustentável. E muitas vezes nós outros nos deixamos levar por essas energias e acabamos entrando nesse processo, nos deprimindo, falseando a nossa energia verdadeira com o encontro da verdade, dessa verdadeira reunião que seria o encontro com o espiritual, né, com o Cristo. Isso. Você toca numa coisa importante, porque nós precisamos entender que a nossa mente, em qualquer plano, emite e recebe. Né? Agora, a história da sintonia, aí eu posso escolher. Exatamente. Eu posso aceitar ou não, não é? E isso faz um diferencial enorme. É o alicerce da fé que o Espiritismo traz,
raciocinada, balizada, pronto, chegou a palavra, a outra vai sair depois, mas balizada pela razão dos fatos, a razão dos fatos que senhoriam não isso aqui que a gente está lendo como meras histórias, mas como realidades que precisam urgentemente ser internalizadas. E nessa internalização, vividas na dinâmica do nosso dia a dia. É quando o indivíduo chega com aquela energia promíscua, com aquela energia de decadência, com aquela energia de pessimismo, literalmente eu dizer, dá licença, não é por aí. Só que usando a fraternidade, usando o que a gente aprende com Cristo, para que o outro possa refletir também e, quem sabe, mudar. É aquela história de eu usar a minha energia no sentido de favorecimento e no sentido de engrandecimento. E não deixar que a energia doente do outro penetre em mim e me contamine e me torne também um doente. Que isso a gente sabe que acontece muito com as pessoas. Até porque o nosso padrão de pensar, né, o padrão emanado do nosso pensar, motivado pela qualidade dos nossos sentimentos, que são cultivados na nossa intimidade, se exterioriza. Né? E nós vamos entrando justamente em sentimentos e sensações semelhantes com outras mentes. Porque a gente precisa compreender que é como uma onda de rádio, né, Queiroz? Ondas de rádio, que vai sendo sintonizada. Se eu boto a 105, eu não posso querer ouvir a 102. Né? Então, para que a gente possa mudar, inclusive, as nossas emoções e sensações, como o Queiroz colocou o exemplo. E melhorar, consequentemente, as nossas companhias. Exatamente, os nossos pensamentos, nós precisamos, primeiro, ter consciência do que nós estamos fazendo, quais as escolhas que nós estamos tendo diante da vida, né? Diante da vida. Porque a intimidade com o nosso ser é muito importante. E, Queiroz, veja só, Kardec, ele perguntou na questão 457 do Livro dos Espíritos o seguinte: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Aí os espíritos respondem: frequentemente conhece o que gostarias de esconder de vós mesmos. Então, como nós precisamos nos conhecer, né? E nos vigiar consequentemente. Porque no momento que eu me conheço e sei das minhas fragilidades, eu vou começar a querer mudar, a querer fazer diferente. Porque se assim eu não faço, eu vou deixando que esse pessimismo, ou a tristeza, ou a melancolia, ou a raiva vá tomando proporções e eu vou atraindo no meu campo vibratório. Aí quando a gente pensa no meu campo, a gente só pensa que é obsessores, mas até as pessoas aqui em qualquer plano, ou no plano espiritual, ou aqui no plano material, nós vamos atraindo pessoas, mentes iguais a nós, né? E aí, porque isso, eu não encontro uma pessoa boa, eu só levo paulada na cabeça. Essa energia vai atrair o quê? Justamente o que você está dizendo, né? Pois é, e o objetivo, como Emmanuel fecha a questão do nosso estudo, do nosso diálogo de hoje, é um só, meus irmãos. É procurar a influenciação dos planos superiores. Então eu só posso acessar essa influenciação agindo positivamente, agindo com a luz. Exatamente. E não tentando esconder-me nas trevas. Né? Porque se eu escolher esconder-me nas trevas, eu vou apagar a minha luz. Ela não vai se iluminar lá dentro. Ela vai ser envolta pela obscuridade e, consequentemente, eu vou também estar em queda. Eu preciso, é como Cristo fala, pegar a luz e colocar em cima do alqueire, em evidência,
Como é que eu evidencio isso? Sentindo do fundo da alma a firmeza desse propósito aqui que Emmanuel espelha com veemência, buscar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de quê? Né? Aí ele cita os ambientes espiritistas. A alma pode saciar-se com mais abundância, e nós temos ainda essa facilidade no ambiente espiritista. Nós podemos nos saciar com mais abundância. O que é que Emmanuel está querendo dizer com isso? O conhecimento nosso é muito mais farto, é muito mais amplo, dá muito mais robustidade, né? Robustez. Eu estou buscando cada palavra. Dá muito mais robustez ao que a gente tende a realizar de fato. Nós somos muito queridos. E se estamos nesse momento vivendo o que o Espiritismo é capaz de nos proporcionar, gente, não vamos nos contentar, vamos dizer assim, não vamos nos contentar com pouco, não. Vamos procurar fazer o máximo, sempre o máximo que estiver ao nosso alcance, buscando essa sintonia, porque a influenciação dos planos superiores não vai vir gratuitamente. Precisamos nos aceitar, precisamos nos entender, precisamos nos melhorar, precisamos nos policiar, e se cairmos mesmo assim, precisamos estar firmes de que é só um momento, que eu posso me reerguer tranquilo, que o esforço que eu fizer nesse sentido de me reerguer para não mais tropeçar, age como uma dinâmica de forças atuando para que essa influenciação dos planos superiores me auxilie, porque a intenção, quando verdadeira, é mais do que suficiente para o propósito de realização do ser. Agora, teorizar apenas, deixando o esforço e a boa intenção de lado, aí já não é o suficiente. Eu estava lembrando, Queiroz, quando eu vi essa questão de Emmanuel, né, quando ele conhece, que o objetivo é lógico a gente buscar a influenciação superior, e que nos ambientes espiritistas isso é mais fácil. Eu lembrei da experiência que eu tive com o Vitor Hugo, nosso filho, né, que fica ali do outro lado, colocando esse programa na internet. Ele, acho que uns 2 anos atrás, no aniversário dele, os coleguinhas no carro, e vi desde os 3 anos que frequenta a evangelização. Então, falar de espiritualidade, falar de mediunidade, falar de intervenção espiritual, de aparição de espírito, de que a gente não morre, então isso é natural. Desde que ele nasceu, no âmbito da família se fala sobre isso, não é? Do mundo, por exemplo, que um peixinho morreu, um bichinho morreu, que os espíritos desses animais e tal, e essa visibilidade que a criança espírita, desde berço, começa a lidar com esses fenômenos espirituais. E aí, no carro, eles conversando, os coleguinhas, ele vira para os colegas e diz: "Vocês sabem que a minha mãe fala com os espíritos?" E, logicamente, todos os coleguinhas olham para mim, né? E agora? O que é que eu vou dizer? Uma coisa é Vitor Hugo, que tem familiaridade com isso. Outra coisa são crianças de dali diversas religiões entender, pronto, ela fala com o espírito como, né? E aí todo o manejo para conversar com eles. Aí trouxe a questão do anjo da guarda, que quando a gente faz o anjo da guarda é um espírito que a gente muitas vezes não vê, mas sabe que ele existe e que a gente conversa com ele. Então, trazendo essa simplicidade, as crianças foram entendendo e a gente foi conversando sobre isso. Mas, com certeza, por isso que nesses ambientes a alma pode saciar. Então, Vitor Hugo poderia falar sobre aparição e conversa com os espíritos numa coisa mais natural do mundo, sem medo, sem preocupação. Ele falou, né? Então,
Se nós que estamos aprendendo com a doutrina, possamos realmente saciar a nossa alma com desse conhecimento. Muito mais abundância, como Emmanuel disse, Exatamente. justamente em voos mais altos, por se conservar o espiritismo afastado de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, meus irmãos, que possamos estar atentos nesses momentos de indecisões, nesses momentos de folia, nesses momentos de expectativa em que o nosso amado Brasil, né, e todo o planeta vive nesse momento de transição, onde a escolha que fizermos está sendo a nível de derradeiro momento. Porque, como disse um dia Bezerra de Menezes, salvo me engano, numa mensagem que ele trouxe em 2010, então já faz 6 aninhos, não temos mais tempo de olhar para trás. Vamos seguir em frente, firmes no nosso propósito de renovação interior, porque só com a renovação interior é que a regeneração se fará uma realidade no globo o mais rapidamente possível, bem como me proporcionará aqui estar, quando o bem estiver de fato mais implantado na terra. Porque, como diz Carlinhos Conceição, terra-mãe, quem não te for bom filho, separação, exílio. Para um bom entendedor, né, Mary? Poucas palavras bastam. Portanto, meus irmãos, fé em Deus, mãos à obra, porque apesar dela ser a obra do Cristo, a tarefa é nossa. Mais alguma coisa, Marilunes? Não, né? Que possamos realmente aceitar esse bendito desafio que a vida nos oferece, de sermos cada dia melhores. Que a luz e a paz do Cristo possam estar conosco. Em verdadeiras reuniões cristãs. Muita paz, obrigado pela companhia de todos vocês e até quarta-feira que vem com mais um Página Aberta. Boa noite a todos.